Essa corrida pré-eleitoral, ela começou de uma forma antecipada em 2023? Cada eleição que passa, isso começa mais antecipado, cedo, né? As pessoas vão indo de uma maneira ou outra, elas vão tentando se colocar como candidata e isso antecipa todo o jogo. E me parece que com a vinda das redes sociais, dos podcasts, como estamos aqui, isso vai se antecipando ainda mais. Eleições municipais, parece que o coração ferve mais, né? A cidade fica alvoroçada, vamos dizer assim, né? A população parece que se embebeda mais da política neste momento, quando a gente fala de eleições municipais, né, doutor Pedro? É isso, Ana. O povo gosta da política municipal. A política nacional acaba que vira torcida de futebol. Um torce para um lado, para o outro. Alguns poucos se envolvem com deputados para ser cabo eleitoral ali, mas a maioria fica no clubismo, lado A ou lado B. Mas na municipal não. Na municipal é que você vê o pessoal em cima de carro, fazendo carreata, caminhada, bandeirada de rua, entregando material. A minha região para de falar, liga, tem essas coisas aí. Sai do Quanto grupo mais do pro WhatsApp, interior você vai, sai do grupo da sai do grupo da família. Para mim, esse é a maior peculiaridade das eleições de 2024. Vereadores vão ter que se preocupar com menos vaga, ou seja, candidatos vão estar brigando pela mesma vaga ali, porque não vai sobrar vaga para ser candidato. E essa questão da cota de gênero é algo que, se eu fosse candidato a vereador, eu estaria preocupado. Mas fica um alerta também aí para nós mulheres entrarmos de vez na política de uma forma mais firme, né? Porque a gente tanto pede, a gente tanto luta para que direitos iguais, né? Principalmente na política, mas nessa hora a gente também tem que chegando, como se diz, com o pé na porta. Essa é a hora de mostrar a força da mulher e não simplesmente cumprir a tabela. Tudo que dá para rir, dá para chorar. Fake news. Como lidar agora com fake news? Agora a tal da inteligência artificial que cria até candidatos sem existir. A justiça vai ter que se adaptar, porque senão daqui a pouco vai estar julgando ações, às vezes, caçando candidatos, porque o candidato falou isso ou falou aquilo, e o cara não falou. A gente tem 40 partidos no Brasil e eu não conheço 40 ideologias político-partidárias. Acho que não pode existir 40. Eu confesso que eu gosto bastante, estou ansioso para 2024. Olá, obrigada pela sua companhia aqui no Verdades com a Ana. Eu e a equipe do Verdades passamos a semana toda trocando ideias, conversando com as pessoas para melhorar o conteúdo aqui para você. Então, segue o nosso canal, curta os nossos vídeos, compartilhe à vontade. Tá faltando pouco para 2024, o ano eleitoral começar. E eu vou repetir para você algo que eu sempre falo onde vou. A vida da gente depende da política. É a política que define nossos direitos, nossos deveres, o valor dos nossos impostos, o que os governantes devem fazer com o dinheiro dos nossos impostos. Não existe sociedade sem política. O objetivo do Verdades com a Ana é te aproximar da política. A gente sabe que é um tema que deixa a gente muito desacreditado e tal, mas é um processo que não podemos ficar de fora de jeito nenhum. As eleições municipais mexem muito com as emoções, porque o que está em jogo é a nossa rua, o nosso bairro, a nossa cidade. Por isso ferve mais. As próximas eleições serão realizadas com um cenário diferente da última votação para prefeitos e vereadores. Em 2020, o Brasil era governado pela direita e a polarização política estava bem evidente. Ainda estávamos sob o impacto da pandemia da Covid-19, que influenciou e muito aquela votação. O estado do Rio ainda sob o impacto do afastamento do então governador Wilson Witzel e da prisão de outros 4 ex-governadores. A abstenção foi recorde naquele ano. O Verdades com a Ana de hoje é especial. A gente recebe o advogado Pedro Canelas. Ele tem um currículo extenso. É professor de Direito Constitucional e Direito Eleitoral, integrante da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, a ABRADEP, e integrante da Comissão de Direito Eleitoral da OAB do Rio de Janeiro, além de especialista em Direito Eleitoral e Direito Constitucional. Doutor Pedro Canelas, seja bem-vindo ao nosso Verdade com a Ana. Olá, vamos falar um pouquinho, boa tarde, bom dia, boa noite, porque na internet a gente pode dar, né, bom dia, boa tarde, boa noite, ficar à vontade. Arnaldo, que bom você aqui de novo. Vamos fazer aquela análise, né? Vamos. Desse momento que 2024 já está aí, ó, batendo na porta.
Doutor Pedro, vamos falar sobre mini-reforma, né, as mudanças. Essa corrida pré-eleitoral, ela começou de uma forma antecipada em 2023? Olá, Ana. Olá, Arnaldo. Olá a todos que nos ouvem. Ana, eu acho que a cada eleição que passa, isso começa mais antecipado, cedo, né? As pessoas vão indo de uma maneira ou outra, elas vão tentando se colocar como candidata e isso antecipa todo o jogo. E me parece que com a vinda das redes sociais, dos podcasts, como estamos aqui, isso vai se antecipando ainda mais. Que antigamente tinha que vir uma mídia num jornalzinho para você descobrir quem era candidato. Hoje o cara já veste a roupa de pré-candidato, muda a rede social, a maneira de falar e você já fala, vai ser candidata. Isso é salutar, né? Sim. É legal, porque Sim. o cidadão, ele já de antemão, já começa a observar todo esse desenrolar, este comportamento bem antes da hora. E já vai analisando com uma margem satisfatória. Mas não tem outro ponto também em relação à propaganda extemporânea. É uma linha tênue, né? Exatamente. Qual o perigo ali para esses pré-candidatos que antecipam demais? Olha, existe agora na legislação eleitoral, de umas 2, 3 eleições para cá, já isso bem fixado, que a pessoa se colocar como pré-candidata, ela pode vir aqui, falar que eu sou pré-candidata, que não tem problema. Antes não tinha essa previsão na legislação eleitoral. A pessoa não pode se colocar como candidata, fazer campanha, pedir voto, falar número, nada disso. Mas ela se colocar na mídia como pré-candidata, que tem a intenção de disputar, para ver se o partido vai viabilizar o nome dela, isso tudo já é legal, é plenamente legal. É a chamada pré-campanha, que está legalizada algumas eleições e exatamente porque se adequou à realidade. Por conta dessa antecipação que as pessoas vêm fazendo, o Congresso Nacional fez essa alteração, salvo engano, foi em 2015, então desde 2016 é plenamente legal a pessoa fazer a pré-candidatura. Tem equipes de mídia que cuidam de pré-candidatura hoje para viabilizar e expandir o alcance do nome daquela pessoa e é permitido. E a gente está falando de eleições municipais, né? Eleições municipais, parece que o coração ferve mais, né? A cidade fica alvoroçada, vamos dizer assim, né? A população parece que se embebeda mais da política neste momento, quando a gente fala de eleições municipais, né, doutor Pedro? É isso, Ana. O povo gosta da política municipal. A política nacional acaba que vira torcida de futebol. Um torce para um lado, para o outro. Alguns poucos se envolvem com deputados para ser cabo eleitoral ali, mas a maioria fica no clubismo, lado A ou lado B. Mas na municipal, não. Na municipal é que você vê o pessoal em cima de carro, fazendo carreata, caminhada, bandeirada de rua, entregando material. Colos adesivos nos carros, na janela, isso. no prédio, na casa, no poste. Né? Na minha região, para de falar, liga, tem essas coisas aí. Sai do Quanto grupo mais de pro WhatsApp. interior você vai, sai do grupo Sai do grupo da família, né? É Porque isso até aí. dentro do grupo da família tem problema. Com certeza. E às vezes dentro da família tem mais de um candidato a É vereador. verdade. Aí já, enfim, aí depois só volta a se falar no Natal, quando passa a eleição. O senhor me fez lembrar, nós tivemos um dos entrevistados, né? Inclusive foi a pré-candidata, se não me engano, na prefeitura de Araruama, que é a Penha Bernardes, né? Ela é pré-candidata, o marido dela é vereador, ela atualmente é vereadora, e se não me engano tem um primo, um sobrinho, né? sobrinho que também é vereador. É irmão dela. É irmão? É o Luiz, é irmão dela. Então o senhor conhece. Mas veja bem, ela, o irmão e o marido, E ela e o vereadores. irmão em posições diferentes Posições dentro diferentes. da De cada Câmara. lado político. Tá aí a prova de que dentro da família a gente tem isso. essa rivalidade, né, Arnaldo? Isso é interessante, é muito legal. Eu confesso que eu gosto bastante, estou ansioso para 2024. Eu também gosto. Eu gosto muito da apuração, de todo o Vocês me carrinho. permitem trazer um caso aqui de São Francisco do Tabapuana? Pode trazer, Arnaldo. Um amigo nosso jornalista, não vou revelar nome aqui, jornalista, 2 irmãos candidatos. Ele votou em um, o outro perdeu a cadeira por idade. Empatou no número de votos com o vereador e perdeu a cadeira por idade. Ele até hoje se arrepende desse voto isso. no outro irmão. Outro Acontece, irmão. né? Existe isso. E Guaba Grande também teve um caso desse. O vereador Baíco e o Edésio, eu me lembro como se fosse hoje, que o Edésio falava assim, perdi por um votinho que eu não tive. Aí ele fazia campanha falando isso. Nossa, mas realmente perder por um voto... Ele no caso nem foi por um voto, porque empatou, foi na idade, né? Perdeu na A idade. idade desempata, isso é o critério de desempate, o mais idoso entra. Doutor Pedro, vamos falar um pouquinho sobre o que pode dar o que falar, muitos problemas, né? Até mesmo no futuro com relação à mini-reforma, né? Perfeito. O que muda
e o que não muda. Enquanto o senhor vai falando, nós vamos colocar também ilustrações para a gente ir analisando ponto a ponto. Perfeito. Tá? Ana, só antes de iniciar para falar da mini-reforma em si, que ainda não saiu, quando me perguntaram antes da mini-reforma, algumas pessoas me convidaram para participar de entrevista. Eu falei, gente, eu vou negar a entrevista até passar o dia 6 de outubro, porque tudo pode acontecer, inclusive nada. Inclusive nada. E o que aconteceu foi nada. Não passou a mini-reforma eleitoral. Então, tudo que eu explicasse não ia adiantar, porque o que vai acontecer agora, se acontecer, porque a tramitação da mini-reforma eleitoral lá no Senado agora foi acoplada à tramitação do novo Código Eleitoral, pode ser que só saia para 2026. Ou seja, vai ser feita vai ser feita lá em 2025, quando tiver faltando um ano para a eleição de 2026. Então, o que temos hoje a gente pode comentar. Porém, pode ser que chegar daqui 1 ano, 2 anos, já não seja mais aquilo. Estou fazendo esse disclaimer só, porque realmente, enquanto a lei está sendo feita, tudo pode ser alterado até ela ser sancionada. E isso quebra um pouquinho o paradigma, né? Porque sempre os testes, entre aspas, né, das regras eleitorais eram feitos nas eleições municipais para se aplicar na eleição nacional. Dessa vez, pelo visto, o jogo se inverteu. É por isso que eu fiz o disclaimer, porque eu acho que vai acabar não acontecendo nenhuma alteração brusca. Então deve ficar para 28. É isso, porque ela vai acabar sendo aplicada para esses que vão fazer essa legislação, e eles geralmente não gostam disso, porque para ver qual vai ser o impacto, então geralmente não acontece. Essa lei, a lei 9.504, que é a lei das eleições, ela foi criada para ser a lei que rege todas as eleições. Mas a verdade é que ela foi criada para resolver um problema de todo ano ímpar se criar uma lei, e não resolveu, porque todo ano ímpar continuamos tendo mini-reformas eleitorais, menos agora em 2023. Então, depois de muito tempo, vai ser uma eleição municipal que a gente vai ter as mesmas regras da eleição anterior de deputado. Então, quiçá 2026, quiçá 2028, mas hoje, então, quais as regras do jogo para 2024? Perfeito. Hoje não mudou nada do que se aplicou para deputado, né? Então, o que foi? O que alterou que vai influenciar especialmente aos vereadores? Os vereadores que foram eleitos em 2020 foram eleitos, por exemplo, por partidos que lançavam 150% do número de candidatos. Como assim? O município tem 10 vagas de vereador, cada partido podia lançar 15, certo? A partir de 2021 isso foi alterado. Agora é 100% mais um. Então, o município onde tem 10 vagas de vereador na Câmara, cada partido ou federação pode lançar 11 candidatos. 11. Então, reduziu bastante, acho que vai dificultar um pouco mais para os partidos menores, porque vai ter que ter gente com mais voto e não é tão simples, né, quanto parece na prática. Não é tão fácil, especialmente em tempos que temos um TSE muito atuante, especialmente no que pertence às candidaturas femininas. A cota, né? A cota de gênero. Eu estou falando isso de forma conjunta, porque, para mim, essa é a maior peculiaridade das eleições de 2024. Vereadores vão ter que se preocupar com menos vaga, ou seja, candidatos vão estar brigando pela mesma vaga ali, porque não vai sobrar vaga para ser candidato. E essa questão da cota de gênero é algo que, se eu fosse candidato a vereador, eu estaria preocupado, porque o que acabou acontecendo, que a gente está vendo todos os dias agora, são candidatos que não têm culpa de nada perderem o mandato, porque caça-se a chapa inteira, caça-se o DRAP, caça-se todos os registros, onde tem uma mulher que, por acaso, não fez uma campanha, desistiu. Foi só colocada para preencher tabela, né? Perfeito. Exatamente. Então, essa é a grande mudança que eu acho que vai ter para os vereadores, que pelo menos deveria ter, porque estamos vendo que a justiça não está aceitando. Então, é um risco muito grande se lançar candidaturas femininas aí e vir a perder um mandato. Às vezes, a gente sabe que isso é um projeto de vida de uma pessoa ser candidata, e ela vai perder o mandato sem ter culpa, às vezes, entendeu? Ela nem sabe daquilo, então tem que pegar o partido com muito carinho, olhar o partido, cuidar do coleguinha candidato, está fazendo campanha, porque a verdade é que o TSE está com esse olhar restritivo, Ana. Mas fica um alerta também aí para nós, mulheres, entrarmos de vez na política de uma forma mais firme, né? Porque a gente tanto pede, a gente tanto luta para que direitos iguais, né, principalmente na política, mas nessa hora a gente também tem que chegando, como se diz, com o pé na porta. Essa é a hora de mostrar a força da mulher e não simplesmente cumprir a tabela.
Eu concordo perfeitamente. A mulher ela deveria ocupar muito mais do que 30%, porque é a maioria da população. Mas a gente tem um histórico disso, né? Eu estudando a fundo sobre a cota de gênero, ela é uma solução amarga para um problema histórico. Até 1932 as mulheres não podiam nem votar. Votar. Depois elas começaram a poder votar com autorização do marido. Olha que coisa, hein? Isso que loucura, ontem, inimaginável. 1930 e pouco, podia votar, ou se ela tivesse posses. Qual mulher que tinha posses em 1930? Era zero no Brasil. Então, era herdeiras e tal, mas em geral não votava. Só o voto feminino mesmo, cristalizado, assim, é só a partir da Constituição de 1988 que traz essa noção de cidadania como nós temos hoje, porque com o Código Eleitoral de 1965 também não incluiu as mulheres na política. E o que nós temos hoje de uma baixa representatividade é uma consequência, é um efeito. Não é porque as mulheres são menos capazes, muito pelo contrário. É porque elas têm historicamente um desestímulo de entrar para a política. A política é coisa do homem, é do marido. E espero que mude. Até meu histórico familiar é diferente. Eu tive uma avó vereadora muitos anos atrás. Eu acho fantástico mulheres na política. Tenho uma tia. Então, para mim, sempre foi muito normal. Para mim, mas não é a minha realidade. Não é a realidade do Brasil. A realidade do Brasil é que tem realmente uma subrepresentatividade feminina. Eu admiro muito mulheres que entram para a política e encaram realmente a política, né? Eu acho assim fantástico, admiro demais. Agora, o Congresso, nessa reforma que não avançou, chegou a discutir algo que alguns viam como retrocesso: tirar a cota de gênero da coligação e garantir uma cota no parlamento. Das vagas de cada parlamento municipal, estadual e federal. Qual a sua visão enquanto essa ideia que não prosperou ainda? Parece um retrocesso, mas eu acho que seria interessante por um detalhe. A cota está sendo um remédio muito amargo e alguns casos, como num julgamento que eu assisti hoje no TSE, por exemplo, cassou-se uma chapa inteira e que a candidata que havia sido eleita era uma mulher. Então, não faz sentido. Mas tinha uma candidata laranja, tinha, efetivamente, mas aplicou-se um remédio cuja consequência foi pior do que se tivesse sido julgada improcedente a ação. Porque anularam o DRAP inteiro e nesse DRAP a candidata que foi eleita, tinha sido eleita, era uma mulher. Então, assim, a fraude, essa cota, ela é muito interessante o que ela visa. Mas, na prática, ela causa alguns resultados como esse que eu acabei de narrar. Então, se você garantisse as vagas, olha, numa Câmara de 10 vereadores, 3 vagas são de mulher, você não tem problema de cota. Você não vai caçar uma chapa inteira, vai ter mulheres eleitas com menos voto? Pode ser. Mas você evita, às vezes, isso. Você evita essa discrepância como essa que eu acabei de falar. Não é um negócio ruim, mas acaba sendo mal visto porque essa mudança iria de encontro a uma ação afirmativa que é essa que o TSE promove, de brecar as candidaturas laranja. Doutor Pedro, vamos fazer uma análise do cenário político nas últimas eleições para o cenário político para as próximas eleições. A gente teve um número altíssimo de abstenção no estado do Rio de Janeiro, né, nas últimas eleições. Também temos um histórico aí de 4 ex-governadores, né? Tivemos o impeachment de Wilson Witzel, né? Então, eu acho que o cidadão, o eleitor, será que a gente pode dizer que ficou um pouco desacreditado e tipo, não vou lá? Você acha que isso pode se repetir nas eleições municipais, esse número altíssimo de abstenção? Ana, eu acho que é menor. Acontece sim um descrédito, né, um desgosto pela política, mas é menor. Porque a eleição de governador e presidente é uma eleição muito afastada. Não é todo cidadão que vai ver na vida, pessoalmente, um dia o presidente ou o governador, mas o prefeito acaba que é visto. Por mais que seja uma cidade grande, o cidadão vai ver o prefeito em algum momento, é mais próximo. Então, a abstenção tende a ser menor. E isso vai depender de, como você falou, de um histórico melhorar. Daqui a um tempo o governo do estado, por exemplo, está sendo bem visto pelas entregas. O povo vai querer ir votar. Mas se ficar nesse histórico de corrupção, afastamento, impeachment, isso vai gerando um desgosto que a pessoa realmente não vai
perder o domingo dela numa fila para ir votar, ela vai lá pagar uma multa de R$3 depois, o que eu acho uma lástima, porque o voto é uma arma poderosíssima de cidadania e que foi com muito custo conquistada, né? A gente tem uma democracia muito jovem e, infelizmente, olha o que eu vou dizer, infelizmente, a gente tem o voto obrigatório. Mas se não fosse obrigatório, a abstenção seria ainda muito maior. Para a gente ter uma noção, a gente tem uma ilustração sobre as eleições em 2020, do número de abstenção, logicamente, esses dados com fonte do TSE. No primeiro turno, 28%. A gente está falando no Rio de Janeiro, que é a segunda maior, né, do Brasil. Quase 4 milhões de eleitores não foram às urnas. Mas 2020 também teve um fator diferente. Pandemia. Pandemia. Bem lembrado, pandemia de fato. Mas não nos impediu. Sim. Né? Não nos impediu. E mesmo assim o número foi absurdo. Né? Eu acho que isso se mantém. E é no longo prazo que você restaura isso, essa participação das pessoas nas eleições, e depende muito do jovem, né? O jovem que está entrando tira um título e tal, ele precisa entender o que é aquilo, o que é o ato de votar. E eu sou realmente muito suspeito para falar, sou professor de Direito Constitucional, de Direito Eleitoral, sou fã da democracia, para mim é o único sistema que funciona e eu sou fã, realmente, levanta a bandeira da democracia. E quanto mais gente participa, não interessa o resultado do pleito, eu acho que ele está sempre certo. Não interessa quem ganha. Quem ganhou a eleição é porque teve o mérito de ganhar. Eu sou dos que acreditam no sistema eleitoral, no sistema de votação eletrônico. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre a questão das urnas, né? Que nós tivemos aí um momento de prova, né, de que o sistema eleitoral brasileiro é totalmente confiável, né? Nós vamos falar um pouquinho disso mais para frente. Desculpa, eu cortei o raciocínio do senhor. Sem problema. E como eu acho que essas coisas são sérias e funcionam e tornam um sistema que a gente tem realmente democrático, que a pessoa que é bilionária ou a pessoa que mora numa comunidade paupérrima do Brasil tem o mesmo voto, o peso disso é muito importante. A gente deveria ter uma cultura democrática mais sólida. A importância disso deveria ficar um pouco mais evidente. Mas isso depende de escola, depende de formação, de uma série de fatores. Não é algo que eu acho que vai acontecer ano que vem, na eleição que vem, daqui a 5 anos. Eu acho que é para o longo prazo. E contínuo, né? Contínuo. E um trabalho contínuo, né? A gente está falando aqui de eleição o tempo todo, mas a gente não tem um panorama ainda, né? Tem uma outra ilustração para a gente colocar. Nós estamos no estado do Rio de Janeiro, somos 13 milhões de eleitores. O estado do Rio tem 92 municípios, né? Então, nós vamos escolher, ano que vem, 92 prefeitos e vice-prefeitos. E são 1.376 vereadores. No estado do Rio de Janeiro, desses 92 municípios, onde nós temos possibilidade de segundo turno. O primeiro turno, no dia 6 de outubro, o segundo turno, no dia 27 de outubro. São cidades com mais de 200 mil eleitores. Estou correta, doutor Pedro? Exatamente. E aí nós temos Belfor Roxo, Campos, Duque de Caxias, Niterói, Nova Iguaçu, Petrópolis, Rio de Janeiro, São João de Meriti e Volta Redonda. Esse é o nosso cenário para as eleições do ano que vem. Perfeito. E como que a eleição de 2022 influencia de 24 na sua visão? Nós temos um Estado que se mostrou, nas últimas eleições, de perfil conservador no voto, vem votando em candidatos mais alinhados à direita. Hoje, a esquerda voltou ao poder com a vitória do presidente Lula. Que isso influencia também nesse tabuleiro, já pensando nas configurações do próximo ano, na sua opinião? Arnaldo, eu tenho uma visão que são eleições completamente diferentes. A eleição nacional é uma, a eleição estadual é outra e a eleição municipal é outra. Nós estamos aqui agora gravando em Cabo Frio, mas também estamos no Rio de Janeiro e também estamos no Brasil, né? Nossa federação tripartite. Mas a gente mora no Rio de Janeiro, não, a gente mora em Cabo Frio, em Iguaba, em Campos, Nova Iguaçu. O municipalismo é uma doutrina que entrou pela Constituição, não é comum no mundo inteiro, mas aqui no Brasil ela está constitucionalizada. Por que eu estou dando essa volta? Isso aconteceu pela força da política local no Brasil, na história do Brasil. A história do Brasil ela vem da formação dos municípios através de municípios centralizar o poder. Os pequenos municípios se juntam para centralizar o poder. E isso faz com que as forças locais venham a ser mais fortes nas eleições municipais
do que nas eleições nacionais. Porém, nós hoje temos essa questão, para utilizar uma palavra que você falou, do conservadorismo. Eu tenho alguma dúvida quanto a isso, porque a gente tem 40 partidos no Brasil e eu não conheço 40 ideologias político-partidárias. Acho que não pode existir 40. Então, eu não sei se as pessoas são efetivamente conservadoras ou liberais, se elas são de direita ou de esquerda, e acaba que isso é uma onda que faz efeito para a eleição nacional, até para a eleição. É isso, é aí que eu queria chegar. Na eleição estadual também, mas na eleição municipal, não vejo isso com muita influência. São muito mais os fatores reais de poder locais que vão pesar e não uma ideologia. Eu vi casos de prefeitos que eu sei que já foram prefeitos pelo PT, que fizeram campanha agora para Bolsonaro, assim, fervorosamente. Então, não tem ideologia nisso aí. Tem o caso de Maricá, se a gente puder falar de um caso emblemático, não sei há quantos anos o PT está no governo em Maricá, confesso que eu não sei dizer. E o PT está sempre lá, umas 3 ou 4 ou 5 eleições, com certeza, ganhando eleição, e o Bolsonaro ganhou a eleição do Lula em Maricá. E o caso, para falar de outro caso ainda aqui, Iguaba Grande. Iguaba Grande, 2018, o presidente Bolsonaro foi eleito. 2019, teve uma eleição suplementar em Iguaba. O partido do Bolsonaro lançou uma candidatura 6 meses que o Bolsonaro era presidente da República e foi derrotado. Então, para mim, isso não interfere muito, não. Eu acho que são eleições completamente diferentes. Andando nesse mesmo trilho que o senhor está comentando, nós temos uma ilustração das eleições de 2020 com relação aos partidos, e a gente vê exatamente isso aí, né? Por exemplo, o MDB. Nós colocamos aqui os 5 primeiros partidos, né? Com o maior número de votação. MDB, 12,7%, PP, 11,02%, PSD 9,9%, PSDB 7,7%, o DEM 7,6%, o PL, que não está na ilustração porque a gente só elencou os 5 primeiros, o PL vem em sexto. É isso. E agora, assim, mas a gente vê que o Centrão domina as eleições municipais. Né? Agora você chegou onde eu queria falar. O Centrão não tem uma ideologia. O Centrão é base. É base de quem está no poder. Vai de acordo com a maré. Vai de acordo com a maré. O MDB tem esse histórico. Não estou criticando aqui, mas é isso. O MDB estava lá, se eu não me engano, nessa eleição apoiando o Bolsonaro. Bolsonaro perdeu a eleição, foi o Lula. Eles vão se aproximando de cá. O que eles falam para dar governabilidade, isso é da nossa característica democrática também, porque realmente é um partido importante. O PL elegeu, salvo engano, 100 deputados federais. Acho que foram 100, 98 ou 99 ou 100 nessa última eleição. Mas quem dali é liberal, do Partido Liberal? Ou as pessoas foram para lá para seguir o presidente que estava no mandato, que já não está mais? Então, essa coisa fica meio nebulosa na eleição nacional. E no município, isso, para mim, com todo respeito às opiniões divergentes, é irrelevante. Eu acho que a eleição municipal é somatório de forças locais. Né? Doutor, o senhor sentiu alguma diferença no perfil dos pré-candidatos lá em 2020 para agora, para 2024? Eu acho que eles estão se profissionalizando, os pré-candidatos, como não pode ser diferente, pela questão da internet. Da rede social. Rede social. É inconcebível. Impressionante como que vira o jogo, né? Se você olhar um tempo, uns 10 anos aí, você vê uma campanha, aquilo que o senhor comentou, era preciso esperar o jornalzinho. Jornalzinho, para ver quem é candidato. Né? Agora você tem uma mudança absurda. E isso tanto joga contra como a favor, como você mesmo, né, Arnaldo, disse, da campanha fora da época, Sim. né? É isso, porque o jornalzinho, que antigamente os candidatos, quando eram candidatos, guardavam o jornalzinho para dizer que teve lá, que tem o número. Hoje, a pessoa com um celular e poucos reais por mês, ela impulsiona uma candidatura dela, que se cai numa veia lá, que as pessoas compram essa ideia, ela pode estourar de votos sem ter gasto absolutamente nada, ou praticamente nada numa campanha. Isso é uma realidade que a gente viu na eleição presidencial de 2018, em 2022, o próprio Bolsonaro que perdeu a eleição, não tem como negar o fenômeno que ele foi nas redes sociais. E perdeu por pouco também, né? Perdeu pouco, a eleição foi apertadíssima. E então os candidatos eles têm que entender isso e já estão entendendo, tanto que quem não entender isso acaba sendo engolido. É verdade. Porque domina a rede social,
domina os anúncios políticos que são permitidos, e o candidato que não fizer isso, ele passa a não ter visibilidade, porque vai passar na televisão, mas eu não sei mais qual é o alcance de televisão, de rádio, de jornal, eu sei que ainda existe, mas a internet e as redes sociais hoje elas são imbatíveis, podcast, enfim, a diferença que eu vejo é essa, os candidatos eles estão se profissionalizando, aquele que vinha, que era o líder comunitário, ele vai continuar sendo candidato, mas ele já procura um advogado, um contador e alguém que faz marketing digital. E isso aí, e mexe toda uma cadeia. Era exatamente nesse ponto que eu ia entrar do marketing digital. Mexe toda uma cadeia. Porque antigamente você tinha uma produtora que todos os candidatos daquele partido ia lá, ficava lá, gravava os seus 30, 10, 5, às vezes 3 segundos, né? E ia na rua distribuir santinho. Era isso aí, né? Hoje em dia, só isso é como o senhor falou, é engolido, não basta, né? Então, mexe toda uma cadeia, porque você tem que trabalhar fotógrafo, rede social, produtora, tudo isso movimenta uma área muito extensa, né, Arnaldo? Sim. E há uma forma também das pessoas, como se diz, né? Chegou a política, é hora de ganhar dinheiro. É isso aí. Tem muita gente se profissionalizando. O que mais tem agora é, inclusive, colegas de nossa profissão saindo, se adaptando a esse mundo, né? De você guiar uma rede social. Porque não dá para fazer também só no ano eleitoral, né? Se não se preparar antes, é atropelado do mesmo jeito. Exatamente, que a pessoa que às vezes nunca fez nada de rede social, ela já aparece, bota um terno, tira uma foto de lado, né? Bota lá aquela foto profissional. Veste a roupa de pré-candidato, de candidato. Isso às vezes eu acho que pega mal, mas é cada um com a sua estratégia. Né? Agora, eu sempre uso essa frase, porque eu acho essa frase sensacional. Tudo que dá para rir, dá para chorar. Fake news. Sim. Como lidar agora com fake news? Olha, Ana, isso é uma preocupação. Inteligência artificial. Agora a tal da inteligência artificial que cria até candidatos sem existir. Esse é o problema. As fake news que a gente tem de 2016, 2018, 2020, 2022 já estão ultrapassadas. Que já se cria hoje uma figura minha, a pessoa pega a minha voz aqui nesse podcast que a gente está gravando e ela bota para falar outras coisas que eu não falei. Exatamente. Então, assim, a justiça não tem uma resposta para isso, porque ainda não aconteceu. Mas vai acontecer. Vai acontecer isso. Vai acontecer. O nosso maior teste para isso vai ser a eleição dos Estados Unidos. Olha, eu estava assistindo ao jornal esses dias, e em uma edição, 2 reportagens envolvendo inteligência artificial. Uma com aquela atriz, a Isis Valverde, e outra de uns alunos numa escola no Rio de Janeiro, de uma escola de classe média alta, né, que pegaram fotos das coleguinhas de sala e mudaram fotos, vídeos, mudaram e soltaram em grupos de WhatsApp com inteligência artificial. Veja bem, imagina na eleição. Imagina na eleição, porque já se fazia coisas tenebrosas, mas quando não se tinha essa tecnologia. Então, hoje vai se precisar, eu não sei, confesso que a tecnologia, não domino essa tecnologia toda, mas sei de hashes e proteções a mais aí que a justiça vai ter que se adaptar, porque senão daqui a pouco vai estar julgando ações, às vezes, caçando candidatos, porque o candidato falou isso ou falou aquilo, e o cara não falou. Então, isso vai bater as portas da justiça eleitoral com toda certeza. Já começou a bater, mas não nessa dimensão de vídeo falso. Mas isso já está aí, tá? Eu vi outro dia um vídeo do Obama falando um monte de coisa. E não era ele. E eu vou falar uma coisa, eu tenho um dó da justiça, porque é um universo para poder julgar. Porque é algo que não tem fim. Porque a fake news hoje, ela não é só uma mentira. Às vezes ela é uma verdade distorcida que causa um impacto absurdo, mas você depois vai à justiça para buscar uma reparação para isso, consegue um provimento jurisdicional, mas já passou o efeito, já atingiu quem tinha que atingir. E isso causa uma desgraça na eleição e as campanhas estão sofrendo com isso, de todos os lados, de qualquer lado. As campanhas, eu tenho amigos que advogaram para o Bolsonaro, para o Lula, e não dormiram durante a campanha, as ações estão sendo julgadas até hoje, e ainda não tem esse toque final aí da inteligência artificial que eu acho que a partir de 2024 podemos experimentar. Eu tenho até medo, sabia? Tenho até medo. Vamos falar um pouquinho sobre a segurança nas urnas, né? Sobre esse momento que o Tribunal Superior Eleitoral, no fim do mês passado, né? A gente está falando de uma forma geral, que eles fizeram aquele momento tradicional para comprovar que o sistema eleitoral do Brasil
é confiável, né? A gente tem até imagens aí desse teste que foi realizado em Brasília e que doutor Pedro, eu acho que acertaram em cheio em fazer esse teste, né? Sim. Porque são tantas fakes, né? São tantas notícias colocando em xeque o sistema, que eles pensaram, não, vamos fazer com antecedência e mostrar e colocar todo mundo ali para olhar e ver como é que funciona. Perfeito. Ana, esse teste público de segurança, né, que é esse o nome desse teste que eles fazem, não é novo. Isso já acontece há muitos e muitos e muitos anos. E os partidos são todos intimados a participar, a sociedade, isso é aberto. Eu sou membro da ABRADEP, que é a Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, desde 2018. Então, a gente sempre participa, porque a gente é muito próximo, mas não é para nós. Todos os atores da política são convidados a participar, e esse ano o que o TSE fez foi expandir o teste público de segurança, que vai chegar até as cidades. Foi bem legal a iniciativa, realmente. E eles fazem isso para evitar a grande difusão de fake news que aconteceu na eleição passada. Eu via muita gente com cartazes, entreguem os códigos-fonte, como se fosse alguma coisa secreta. E aquelas pessoas não sabiam o que estavam falando, na verdade, né? Porque o sistema eleitoral de votação, eu particularmente sou um fã incondicional. Todo mundo que conversa sobre isso, eu falo, gente, vamos conversar aqui, esquece quem votou em quem, vamos falar de tecnologia. Se tem uma coisa que o Brasil tem que se orgulhar, é do sistema eletrônico de votação, que é fabuloso. A gente apura 200 milhões de votos em algumas horas, né? E sempre com os backtests, sempre com tudo. E nunca se teve um voto de diferença, assim, uma urna fraudada. Aí, só que as pessoas começam a dizer, olha, roubaram uma urna, não sei o quê, achei no quintal da minha casa as filipetas, que é a filipeta que sai de todas as urnas e as pessoas levam para casa, os fiscais que podem levar. Mas as pessoas não sabem o que é aquilo e costumam dizer que aquilo é voto roubado. Enfim, é tanta desinformação junta que nada ajuda. O que efetivamente seria interessante que é a pessoa entender o sistema. Porque o sistema nosso é 100% seguro. Ele é offline, é como se fosse uma máquina de escrever que imprime depois o resultado e não tem acesso à internet, não tem rede, você não tem como modificar aquilo, o voto saiu diferente. Se o que sai na filipeta, antes de tirarem o pendrive, que pegam o pendrive e levam para a totalização, né? Antes de tirar o pendrive, sai uma filipeta. Se o que está na filipeta tiver diferente do que tiver no computador, aquela urna é integralmente anulada. E todos os fiscais de todos os partidos têm acesso àquilo. Então, quem tem boa fé e conhece o sistema, não tem como não se apaixonar. O senhor falou que esse teste ele pode ser levado, né, para as cidades, eu acho que vai ser sensacional, sim. Mas nesse primeiro momento ele foi observado por representantes de partidos, juristas, políticos, né, foi transmitido ao vivo pela internet. Eu achei sensacional a ideia de fazer esse teste antecipado. Agora, juntando dois assuntos que a gente está conversando aqui, fake news, aí o doutor trouxe aqui a questão da distorção da verdade, né? Na eleição do STF, que é uma mera formalidade, todo mundo já sabe quem é o ministro que vai suceder, quem vai ser o próximo presidente, quem vai ser o vice, né? Acho que foi Moraes que foi brincar que o resultado só foi assim porque não foi na urna eletrônica. Aquilo ali deu uma repercussão, porque, tá vendo, ele admitiu a fraude na urna eletrônica. Então, tira do contexto, a população, de maneira geral, não sabe que é uma eleição que já é definida, por questão de tempo, né? Quem está mais tempo ali que não tenha sido presidente ainda, mas transforma aquilo num carnaval, né? Esse é o perigo hoje também. Qualquer palavrinha pode ser descontextualizada, né? Sim, com certeza. E o que eu acho uma pena, porque se as pessoas efetivamente tivessem o interesse em conhecer e entender, isso seria um assunto superado. Eu não vi ninguém na Argentina questionando agora o resultado das eleições. Não vi as pessoas indo para frente de quartéis militares na Argentina. Mas o segundo turno, o Milei tinha que ganhar o primeiro turno. Ninguém fala isso, porque o sistema que eles utilizam lá, eles têm a confiança e acabou. Então, assim, até para fazer um voto de justiça aqui, eu acho que as Forças Armadas deram um recado muito importante nesse ano passado de respeitar a democracia. Sim. As pessoas têm o direito de manifestar nos quartéis, elas foram, mas as Forças Armadas disseram não é nosso papel, a gente não vai dar golpe de Estado, porque o que as pessoas estavam pedindo era um golpe de Estado. E, assim, é com base numa coisa descontextualizada tal que só gera mais insegurança, mais incerteza e mais desinformação. Ninguém ganha com isso.
Doutor Pedro, eu vou colocar aqui o calendário eleitoral, me corrija se eu estiver equivocada. A janela partidária para a gente falar sobre mudança de partido de 3 de março a 1º de abril? Perfeito. Perfeito, 30 né? dias que antecedem o prazo de 6 meses antes da eleição. Transferência do título até dia 4 de maio. Também. Ok. Perfeito. Convenções partidárias e registros de candidatura de 20 de junho a 5 de agosto. 20 de julho. 20 de julho 20 de julho a 5 de a agosto. 5 de agosto. As convenções, os registros vão até 15 de agosto. Os partidos tá. têm até as 17 horas do dia 15 de agosto para dar entrada nos registros de candidatura. Esse calendário ainda não saiu definitivo, ele sai agora no final do ano, né? Em dezembro, mas como vai se repetir o que aconteceu em 2022, já sabemos que vai ser isso mesmo. E propaganda eleitoral a partir do dia 16 de agosto. 16 de Aí agosto. tá dada a corrida. Dada a largada. É dada a largada da corrida. Dada a largada. Essa campanha de tiro curto, né? Antes desse período aí de convenção, já era de campanha. Sim. E qual a sua análise em relação a essa mudança? Para a eleição municipal vai ser a primeira na rua, porque 16 ainda era esse prazo maior, 20 que diminuiu esse prazo já era período de pandemia, que foi uma campanha totalmente atípica, lives, muito menos campanha na rua, e agora vai ser a primeira na rua, efetivamente, com esse prazo mais curto. Ou eu estou enganado? Não, acho que 16 já foi. 16 já foram 45 dias. 16 já foi essa mais curta? Tanto que foi a mini-reforma eleitoral de 2015 que criou a pré-campanha. E é exatamente aí, para ficar a dica para os pré-candidatos, aproveitem a pré-campanha, porque em 45 dias não dá tempo da pessoa se tornar conhecida, né? Elas têm que aprender o que pode na pré-campanha, que é agora, desde agora já, até começar a campanha. E o tiro curto é aquela reta final ali, a pessoa já está aquecida, já está com a roupa da corrida, já correu 10 maratonas, vai correr só mais uma. Quem começar a campanha só ali, acho que a pessoa já tende a começar derrotada, porque 45 dias não é nada. Não é nada. Para abrir uma conta, para começar a distribuir material, enfim, passou. Arnaldo, mais algum apontamento? Vamos parar por aqui? Se deixar, a gente vai. Por hora, neste primeiro momento, a gente para por aqui, mas daqui a pouquinho a gente volta. Se deixar, esse bate-papo aqui, ó, vai longe. No próximo Verdades com a Ana, a gente vai fazer uma análise das entrevistas que foram ao ar nessa temporada e o que esperar das eleições de 2024. Direita? Esquerda? Velhos, novos políticos? O que esperar do ano que vem? Eu e Arnaldo Neto e, novamente, Pedro Canelas, vamos estar esperando você. Então, siga o canal, curta o nosso conteúdo aqui e compartilhe à vontade. Até a próxima terça-feira. Tchau, tchau.